E a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. São acusados de liderar uma suposta trama golpista. O envio das alegações finais da PGR dos réus marca a conclusão da fase de instrução do processo no Supremo Tribunal Federal. Depois dessa etapa, o caso será analisado pelos próprios ministros da Corte, que irão julgar se os réus devem ser condenados ou absolvidos. O procurador-geral Paulo Gonet defende que Jair Bolsonaro e os demais réus sejam condenados pelos crimes de organização criminosa, armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Gonet apontou Jair Bolsonaro como o líder dessa suposta organização, além do principal articulador e maior beneficiário das ações para tentar implantar o que ele chamou de um golpe de Estado no país no ano de 2022. Enfim, tem vários aspectos dessa manifestação da PGR para nós analisarmos e claro que os nossos comentaristas também farão projeções do que pode acontecer a partir de agora, a depender do entendimento dos ministros. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Parecer da PGR apresentado, nele Paulo Gonet pede a condenação do ex-presidente e dos outros 7 réus. Segundo essa tese de Paulo Gonet, essas figuras faziam parte do núcleo principal dessa organização, ou essa suposta organização. Enfim, o que traz esse documento, que é importante a gente discutir a partir de agora? Boa noite, Caniato, Durso, Beraldo, a nossa querida audiência. Caniato, você disse muito bem, é uma tese. E, infelizmente, tese deveria ser descartada e não usada para promover um processo criminal contra o presidente da República. O Código Penal brasileiro é muito claro, é preciso ter evidências robustas de que houve um crime, ou seja, nesse caso, de que o ex-presidente Bolsonaro tentou ir para as vias de fato numa tentativa de golpe de Estado. Agora, embasar uma acusação criminal usando palavras como articulou, falou, conversou, isso não é crime no Código Penal brasileiro. Então, a Procuradoria-Geral da República deveria atuar como um órgão técnico. E o teor da acusação mostra que é uma acusação política muito frágil, baseada principalmente na delação de Mauro Cid e não está embasada em provas reais, aquelas que mostram que houve, de fato, a intenção de se cometer o crime ou, aqui no caso, que foi para as vias de fato. Então isso não tem em nenhum momento da peça da acusação. Mesmo a história da minuta do golpe, escrever uma minuta que não se tornou um decreto, que não foi apresentado e que não foi colocado em prática, isso não pode ser base para uma acusação criminal. Ou seja, mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República corrobora com atitudes cada vez mais política do STF, no qual a lei parece ser secundária, a Constituição parece ser secundária. A versão é mais importante que os fatos. E isso, Caniato, é sim um risco que mostra o aumento da fragilidade do Estado Democrático de Direito no país. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. As conclusões da Procuradoria-Geral da República, um documento com mais de 500 páginas, 517 no total, acho que cerca de 130 dedicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, o que achou desse parecer, o pedido de condenação de Jair Bolsonaro e também dos demais 7 réus, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, aconteceu o esperado. Nós, desde o início desse julgamento, sabemos que a conclusão seria essa. Não importa o que dizem testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, a única coisa que importa é que havia uma missão a ser cumprida. E nos lembra do missão dada é missão cumprida. Pois é, essa missão foi cumprida, então, com o pedido de prisão de todos os réus. E isso vai se repetir, a gente já
já sabe disso, e na minha avaliação, inclusive o próprio Mauro Cid, que foi o delator que serviu de base para todo esse processo, ele vai acabar preso também. Bom, o que a gente está vendo é que não adianta observarmos o que diz a lei, o que diz a justiça, porque nós temos uma situação absolutamente inexplicável. A qualquer pessoa que chegue no Brasil hoje, um membro da Suprema Corte norte-americana, da Suprema Corte inglesa, da Suprema Corte francesa, esse país, a França, que tem uma relação tão próxima com o Brasil, tem de explicar a eles que há um processo contra um ex-presidente em razão de um complô que houve ali, uma série de encontros, conversas que tiveram ali para discutir o que seria um golpe de Estado, que eles iam prender fulano, matar ciclano e tal, não sei o quê, mas eles não fizeram nada disso, absolutamente nada disso. E aí há um caminho na justiça brasileira que permite que eles sejam processados por uma materialização desse plano de golpe que não foi materializado por eles, e que este julgamento tem, de um lado, um dos juízes que é citado no tal plano como uma vítima, um alvo ali do complô que se formava. Há, entre os julgadores, um ministro indicado por quem seria prejudicado, que era o presidente, que em tese seria deposto. E, por fim, a coisa mais inexplicável é que um presidente em exercício, disposto a dar um golpe, resolveu sair da presidência, fazer a transição de poder, para que então, uma semana depois, ele tentasse tirar aquele presidente que nem precisaria ter assumido, caso esse fosse o processo. Agora, vamos deixar claro uma coisa: a conduta de Jair Bolsonaro, a conduta daqueles que ficaram usando o seu cargo público, ficaram usando recursos públicos para discutirem como é que eles se manteriam no poder, como é que iam prender o juiz, iam matar o fulano, iam fazer isso, aquilo, não sei o que, tal. Se eles estão ali justamente para cumprir o rito democrático, isso é inaceitável, isso é vergonhoso, isso é imoral. Agora, este julgamento tem que vir das urnas. Não adianta se inventar crime. Não adianta imaginar que o Brasil chegará a um ambiente de estabilidade mediante a esta construção de narrativa que quer dizer que aqueles baderneiros, aqueles que depredaram patrimônio público no 8 de janeiro de 2023, sem uma liderança clara, sem um propósito objetivo real, que essas pessoas foram ali para executar este plano mirabolante que foi elaborado por Bolsonaro e sua turma. Então, a gente vive esse Brasil estranho, esse Brasil que não se confia mais na justiça, porque a justiça vai se moldando às suas próprias conveniências. E quando a gente chega nesse ponto, não há mais como ter esperança nesse país. Vários aspectos importantes. Eu quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha. A gente vai trazer também os próximos passos. Há reais possibilidades de uma decretação de prisão contra Jair Bolsonaro antes do veredito. Também tem a questão que envolve a decisão dos Estados Unidos. Isso pode interferir na decisão dos ministros? A gente vai trazer também essas informações e as impressões dos nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Luiz Augusto Durso, mais uma vez com a gente. Durso, seja bem-vindo, ótima noite a você. Durso, jurista, advogado, vai trazer suas impressões e reflexões sobre esse parecer que traz esse documento, hein, Durso? O que achou dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República? Li uma porção de críticas, né, de que o documento seria baseado nas informações da delação que não necessariamente teve um embasamento em provas, e sim em percepções, em teses e por aí vai. Enfim, queria escutá-lo a respeito dessa manifestação da PGR. Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo, todos que nos acompanham na Jovem Pan. Caniato, não há nenhuma novidade com relação à expectativa e o que aconteceu. O Ministério Público, nesse caso pelo procurador, ele é o titular da ação penal e, em regra, para nós que atuamos no processo penal, com o processo penal, a gente sempre vê
na maioria dos casos, o Ministério Público pedindo a condenação. Então, está fazendo o papel de Ministério Público, é muito incomum o promotor pedir absolvição, pode acontecer, ele pode fazê-lo, mas é muito incomum, até porque lá no início do processo o promotor ofereceu denúncia, depois ele acompanha a instrução e provavelmente ao final pede a condenação. Então é o papel do Ministério Público acusar. Acontece que isso não vincula o resultado desse processo. Quem julga o processo é o juiz, no caso aí os ministros. Não necessariamente porque o Ministério Público ou o procurador pediu a condenação, o juiz é obrigado a condenar. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos em fase de alegações finais. O Ministério Público aí pediu a condenação e agora fala primeiro a acusação, agora abre o prazo para as alegações finais das defesas, que tem o papel de apontar exatamente problemas no processo em si. Problemas nas delações, ou na delação que foi emendada, problemas, por exemplo, com relação a eventual suspeição, porque um dos ministros que irá julgar era alvo, ou possível alvo, do crime ali que está sendo executado, né, que está sendo processado. Poderia haver, inclusive, um pedido para ele se declarar suspeito e não votar. Esse é o papel agora da defesa, até porque nós teremos, em caso de condenação, possível recurso para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma fase que esperava-se o pedido de condenação. Agora, o que reside nesse processo, principalmente, é um debate sobre se existe crime ou não, e se o crime, diante ali da minuta do golpe, das conversas, etc., começou a ser executado. Nós temos 4 fases do crime. Fase da cogitação, então o indivíduo cogita, poderia dar um golpe. Atos preparatórios, e aí a partir esses 2 não são punidos, e a partir do terceiro ponto do crime, que é o início da execução, que existe a possibilidade de punição. Isso é importante a gente deixar claro para a audiência, que cogitação e atos preparatórios não podem ser punidos do ponto de vista penal. Início da execução e consumação podem. Esse é um detalhe difícil de se encontrar nesse processo. Onde está o início da execução? Até porque aconteceu. O 8 de janeiro é grave, né? Os vândalos, os criminosos. A cogitação também de dar um golpe de Estado é absurdo, inaceitável. Agora, nós temos que ser legalistas. Há crime ou não? O juiz deveria também ser legalista. Pouco importa quem são os réus. O processo tem que ser: veja os fatos, veja o direito, aplica-se a eventual condenação ou absolvição. É isso que se espera, é isso que se cobra nesse e em todos os processos que no Brasil tramitam. Pouco importa quem são os réus, houve crime ou não, início da execução ou não, e a delação é válida ou não. Esses são as maiores polêmicas que rodeiam esse processo Caniato. Lembrando que o Ministério Público provavelmente ia pedir a condenação e assim fez. Mas agora nós temos a possibilidade dos ministros condenarem ou absolverem um ou outro ou todos. Pois é, e tem também muitas projeções do que pode acontecer a partir de agora. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, porque, Dávila, a gente discutiu aqui por tanto tempo, né, as alternativas que a oposição via em relação a esse processo. Há, naturalmente, dentro da oposição, a preocupação de que Jair Bolsonaro, né, talvez o nome mais importante da direita atualmente e a grande figura do Partido Liberal, há um receio de que ele seja detido. Isso não é um segredo para ninguém. E aí muitas pessoas têm levantado as alternativas a partir de uma possível condenação. Fala-se no PL da anistia, apesar de não ser mais aquele texto, e sim aquele novo arranjo que não contemplaria, por exemplo, essas figuras. Agora, você acha que, de alguma maneira, o que aconteceu, a decisão norte-americana de taxar o Brasil, as discussões que são feitas até aqui, pode influenciar de alguma maneira a avaliação dos ministros em relação a esse processo? Você acha que dá para fazer alguma conexão ou não? São assuntos distintos, eles nem vão levar isso em consideração. Porque quando se fala em possibilidade de influência, Dávila, eu já escutei gente dizer e apontar que pode acontecer influência, mas para os dois lados. Ou seja, penas mais severas e mais brandas. Queria te ouvir. Essa questão é muito complicada, né, Caniato? Porque são várias questões numa. Primeiro,
quem tem de conter o poder abusivo hoje do Supremo Tribunal Federal, quem tem que cumprir o papel de peso e contrapeso, é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo não está fazendo isso, apesar de todas as evidências de um avanço cada vez maior. E principalmente no momento em que o Poder Judiciário se outorga quase que um poder absoluto para censurar rede social, para fazer um julgamento político não embasado, como bem disse o Durso, nos processos de acordo com a lei, principalmente numa questão gravíssima da acusação de golpe de Estado, quando você não tem nada concreto nessa parte da execução do golpe, ou seja, de fato acontecer uma ação para derrubar a democracia no Brasil, quando fica tudo no campo da cogitação, e como bem disse o Durso, isso não é crime. Então, o ponto é, na hora que começa a ter estes abusos, nós saímos da condição de uma democracia plena para uma democracia frágil, na qual o poder arbitrário sempre fala mais alto do que o poder da lei, o poder da Constituição, as regras do Estado Democrático de Direito, do direito à ampla defesa, e é isso que está em jogo. E isso, Caniato, não é com retaliação de tarifa que você vai resolver, isso é com a reação cabível, constitucional do poder legislativo para se contrapor a este abuso de poder, porque no fundo isso chama-se abuso de poder. No momento em que o judiciário não cumpre mais o que está na lei, o que está na Constituição, ele está, na verdade, usurpando do seu poder, ele está usando um poder que não lhe foi outorgado por ninguém, nem pela Constituição, nem pelo Congresso, nem por ninguém. Então, assim, esse é um problema doméstico, é um problema nosso, da nossa política. E, infelizmente, o Congresso Nacional não está fazendo absolutamente nada para reequilibrar os poderes. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a interferência externa, ou seja, utilizando o argumento das, entre aspas, injustiças cometidas ao ex-presidente Bolsonaro como uma forma de retaliação internacional, só cria esse senso de violação da soberania nacional, da autonomia do Brasil, do governo brasileiro decidir o seu próprio destino, e no fundo vai, a meu ver, vai agravar e piorar a história, a vontade do Supremo condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que isso vai ser um agravante maior. Como já vem criando enorme constrangimento, por exemplo, ao governador do estado de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, e como esse jeito atrapalhado, intempestivo de Donald Trump causou enorme problema à direita em todo lugar que teve eleição. Causou problema no Canadá e vai continuar causando problema em vários lugares, porque, no fundo, isso acaba unindo a população em torno da defesa da soberania nacional contra a intromissão indevida de um governo estrangeiro em assuntos internos do Brasil. Então, a meu ver, esta atitude destemperada é um tiro no pé daqueles que pretendem ajudar o Brasil a restabelecer os trâmites, que eu digo legais, que estão contemplados na Constituição, na defesa da liberdade de expressão, do combate à censura e do restabelecimento do devido processo legal. Pois é, inclusive eu quero convidar você que nos acompanha a participar desse debate, porque há uma leitura de alguns analistas que indicam que a tarifa anunciada pelos Estados Unidos por Donald Trump poderia, de alguma maneira, ter alguma influência nesse julgamento e na apreciação que será feita pelos ministros do Supremo. Por essa razão, nós colocamos a seguinte pergunta no nosso portal, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora e participe da nossa enquete. A pergunta é a seguinte: você acredita que a tarifa que foi anunciada pelos Estados Unidos ao Brasil pode ter alguma influência no julgamento sobre o suposto plano de golpe? Duas opções: deve influenciar, e quando você acha que deve influenciar, pode ser pensando no agravamento ou abrandamento de pena, tá? Ou não influencia, porque são assuntos distintos, não tem nada a ver. Então, são esses dois caminhos. Pode influenciar ou não influencia. Vote no portal jovempan.com.br. Daqui a pouco eu trago as primeiras parciais. Chamar o Cristiano Beraldo só para ele também trazer o ponto de vista sobre essa conexão que muitos fizeram, já que Donald Trump fez a menção a Jair Bolsonaro,
há um entendimento de alguns que, dependendo do que acontecer, pode haver algum tipo de interferência ou influência na avaliação dos ministros acerca desse julgamento, uma vez que o presidente norte-americano teria feito aquela manifestação. Inclusive, teve uma reportagem que discorreu sobre isso. As defesas, os advogados dos réus temerosos de que os ministros do Supremo poderiam carregar na tinta, né, pesar a mão em relação às eventuais penas, Beraldo. Queria te ouvir, por favor. Pois é, Caniato, esse posicionamento, essa carta escrita por Donald Trump causou, no fundo, um problema, porque agora, na iminência desse julgamento, a gente vê ou da conclusão do julgamento, a gente tem que separar o que aconteceu. Primeiro, não cabe a nenhum chefe de Estado de nenhum país fazer uma interferência ou fazer uma exigência em relação a um poder de um país, em tese, supostamente democrático. Nenhuma regra diplomática vai permitir que isso aconteça entre países que se levam a sério, né? Então, quando Donald Trump fala que ele está impondo tarifas e que essa imposição de tarifas tem a ver com o tratamento dado pela Suprema Corte a Jair Bolsonaro, o tratamento dado pela Suprema Corte à liberdade de expressão, ele está mostrando que ele não leva o Brasil a sério, que ele não liga a mínima para o Brasil, que o Brasil é um país desimportante na estratégia geopolítica e também na estratégia comercial dos Estados Unidos. Há impacto para eles? É claro que há. Então há a questão do suco de laranja, há questões de café, há questões das aeronaves da Embraer, então isso tudo há, mas dentro do todo dos Estados Unidos, esses são problemas que de alguma forma eles vão resolver, nem que seja, por exemplo, dizer, olha, aquilo que está contratado vai ficar isento de tarifa, depois a gente vai aplicar a tarifa dali para frente, enfim, não é esse o problema. Só que quando a gente olha para o Brasil, o que deveria vir da Suprema Corte? Uma justiça com J maiúsculo, aquela justiça que não lê a capa do processo, ela não sabe o nome das partes, ela se debruça exclusivamente no direito, na lei, no caso do Supremo, na Constituição Federal. O que diz a Constituição? O fulano A fez isso, fulano B fez aquilo, isso está previsto na Constituição? O processo demonstra de forma clara a culpa ou a inocência? Essa é a avaliação que precisa vir de uma corte para que o senso de justiça seja reconhecido pela sociedade. Mas o Brasil já passou dessa época. O Brasil hoje lida com uma vaidade exacerbada daqueles que têm o poder da caneta. Nós estamos vendo esta cruzada contra as redes sociais que está muito ligada ao fato das redes sociais permitirem críticas a vossas excelências. Então, há esse sentimento de que ser criticado, de que aquele que pensa diferente é um inconveniente, não merece ter palanque, não merece ter voz, não merece ter a sua opinião conhecida, porque essa opinião vai contra o interesse deles. Então, nesse ambiente, a decisão de colocar num contexto de uma reação sobre a Suprema Corte essas tarifas do Brasil e expor de forma internacional o que está acontecendo aqui, obviamente vai mexer com a vaidade dos julgadores, vai mexer com a vaidade dos ministros, e acredito sim que a chance maior agora é que esta decisão venha ainda mais pesada num contexto de reafirmar a nossa soberania, fazemos aqui o que bem entendemos, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que esse é o grande risco que se corre agora, Canhoto.